Se você chegou nesse vídeo não foi por acaso, é que de alguma forma tem uma mensagem, um conselho e um direcionamento para você. Então assista até o final e vamos ver qual que é a mensagem que a espiritualidade tem para você neste momento, tá certo? Lembrando que é uma leitura geral, coletiva e não vai ressoar com todos. Então você pega somente o que fizer sentido para você, tá certo, meus amores? Deixa eu me apresentar agora, né, que eu esqueci. Me chamo Keila, sejam bem-vindos ao canal Consciência em Luz, e esse é um espaço de conexão, verdade e despertar. Vamos para a sua leitura, uma leitura intuitiva. Boa sorte para você, tá certo? Vamos lá, tarô. Qual que é a mensagem, o conselho e o direcionamento para quem vai assistir essa leitura? Tá querendo cair, vamos cair. Ás de paus. O louco. E 9 de paus. Uau, gente, o louco. 10 de copas no fundo do deck. Eu vejo aqui que vocês estão com um potencial gigantesco de manifestação aqui. Manifestação daquilo que vocês desejam, do que vocês querem, vocês se propondo a chegarem onde vocês querem, se movimentando, se jogando mesmo, pegando aqui, muitos aqui, pegando a luz que tem no fim do túnel e seguindo com ela. Por mais que esteja lá no fim do túnel mesmo, vocês pegam essa luz, resgatam essa luz e vocês se jogam. E isso vai fazer a diferença na vida de vocês. Porque vocês irão manifestar aqui muitas coisas. O Ás de Paus fala de manifestação também. Fala de você dar início a algo que vai ser muito prazeroso para você, muito significativo, né? 10 de copas no fundo do deck. Eu vejo uma harmonia, um alinhamento, vocês entrando em um alinhamento aqui, familiar, né? Vamos lá, o que mais? Vamos entender essa energia. Eu tô gostando, hein? Tô gostando. O que mais? O que mais diante dessa dinâmica aqui? O que mais temos para falar diante dessa dinâmica? Cavaleiro de paus. 8 de pentáculos. E 8 de espadas. Rei de espadas. Olha, gente, vocês saem aqui de uma prisão, tá? Se vocês estão se sentindo dessa forma, presos a algo, se sentem que vocês estão dando murro em ponto de faca, ou se vocês acham que vocês não conseguem sair de uma situação, aqui eu vejo que isso aqui está muito claro, que vocês irão sair dessa situação de prisão mental para alguns, tá, gente? De prisão mental, de se sentirem presos. É uma ilusão isso aqui, porque vocês, quando vocês se derem conta, né, e se vocês estiverem nessa energia, que eu acredito que vocês já tenham saído dessa energia, quando vocês se dão conta de que é você quem tem que ir atrás do que você deseja, é você quem tem que fazer o que precisa ser feito. É você fazendo um movimento rápido para sair dessa situação. E vocês saem, e vocês aqui
com muito planejamento, vocês têm discernimento e planejamento para vocês saírem dessa situação e entrarem nesse ás de pausa aqui, que é de manifestação daquilo que você deseja. Então, assim, houve aqui uma prisão mental em que vocês se sentiam impotentes, incapazes. E aqui o tarot está dizendo que isso acaba. Isso pode ter a ver com alguém do passado ou que retornou para sua vida para te atormentar. Eu não estou vendo que seja uma coisa boa, tá, gente? Se alguém do passado voltou para sua vida e é uma pessoa boa e tudo mais, tudo bem. Desconsidera. Não é para você. Mas aqui eu estou vendo que algumas pessoas voltaram, é como se tivessem entrado em um padrão antigo e se aprisionaram diante de uma volta, de um retorno de alguém aqui. Eu tô vendo outra energia também, uma energia que essa prisão mental foi por conta de uma ilusão que vocês viveram ao fazer uma escolha que vocês julgam ser errada. E essa escolha, por ter sido errada, vocês meio que se culpavam e ficavam presos nesse looping, nessa prisão mental, com essa ilusão de estarem presos a isso. Isso acaba. Isso acaba. Aqui acontece um alinhamento muito grande. Eu vejo que o Cavaleiro de Paus aqui se manifesta na sua vida, se não já se manifestou. É uma leitura atemporal, tá, gente? Então vocês adaptem para o momento de vocês, tá certo? O Cavaleiro de Paus, ele segue porque ele sabe que ele está sendo acompanhado. A espiritualidade está guiando. E é isso que acontece. E o fundo do deck, Rei de Espadas. Então, aqui eu vejo que foi uma energia masculina, tá? Que houve essa questão aqui que eu tô falando para você, de prisão, de fazerem vocês se sentirem presos, de quererem uma volta, de forçarem uma barra e vocês se sentirem pressionados e aí vocês perdem um pouco o equilíbrio, mas isso retorna, vocês conseguem. O que mais para isso aqui, gente? Quero entender isso aqui. Justamente por isso, a luz do fim do túnel aqui, ó. Vocês enxergam, é exatamente isso, gente. Vocês enxergam aqui uma luzinha no fim do túnel. É como se vocês olhassem para aquela luz, para aquela última esperança e se agarrassem nelas. E vocês se jogam para o desconhecido e dá muito certo. Vai dar muito certo. Às vezes a gente se sente assim mesmo, meio que perdidos, meio que como se não pudéssemos fazer nada, como se estivéssemos de mãos atadas. Mas uma coisa eu aprendi, gente, que é o seguinte, eu levo isso para minha vida. Aquilo que eu não posso controlar, que não está no meu controle, eu não tento resolver. Eu simplesmente olho para aquilo e falo, eu posso resolver isso? Não, então não está no meu alcance. Eu vou resolver o que estiver no meu alcance agora. Quando a gente faz isso, a gente tira muitos pesos das nossas costas e a gente solta mais essa sensação de prisão, de que estamos presos a algo, entendeu? Porque talvez o que nos aprisiona é exatamente isso. É querer ter o controle de tudo. E a gente não tem o controle de tudo, né? Nunca teremos. Mas é aquele negócio, vocês se agarram à última esperança que vocês têm e vocês conseguem sair dessa. Vamos lá, vamos concluir isso aqui.
Vamos ver o que mais. Porque eu vejo que aqui, ó, vocês, o 8 de pentáculos, tá vendo? Ela tá sentada na frente de um monte de coisas. Junto com esse 8 de espadas, é como se você estivesse sentado, você vê, é algo até mental, e é mental, já falei, né? Você vê as coisas à sua frente, mas você não consegue se movimentar, se mexer. E isso, com certeza, irá mudar, se não já mudou. Entendeu? Vamos lá. Vamos ver o que mais. Muitas cartas. Que mais? Mais duas, por favor. Opa, gente, calma, calma, calma. Muitas energias, não dá. Olha só, o carro, movimento, eu falo para vocês. Aqui é 5 de copas e 9 de copas. Seis de paus. Meus amores, vocês saem dessa energia aqui. É aquele negócio que eu falei para vocês. Eu falei que tem a ver com a escolha, tem a ver com uma escolha que vocês fizeram, que vocês acham que foi errada. E talvez pode ser, né? Porque a vida, gente, é entre erros e acertos. Quando a gente se movimenta, quando a gente decide algo, a gente não tem 100% de certeza de que vai ser aquilo, que aquilo é certo, né? Que aquilo é a escolha perfeita. Senão, não estaríamos aqui na Terra. Porque aqui eu acredito que é um planeta escola, a gente está aqui para aprender. E é com os erros também que a gente aprende, entendeu? Então vocês soltam isso aqui. Vocês se libertam. Eu vejo uma libertação em vocês aqui dessas lamentações, dessa prisão, né? E vocês, ao se libertar, vocês fazem um movimento aqui muito rápido. Isso aqui vai ser rápido, tá? Isso aqui vai ser a partir do dia 7 de abril. A partir do dia 7 de abril, vocês conseguem já sentir esse movimento. Essa energia, essa libertação que vocês terão. E vocês se libertam dessas ilusões e vocês conquistam aqui. Conquistam essa liberdade, conquistam essa mudança. Muitos estarão se mudando aqui, de lugar mesmo. E vai ser rápido. Se vocês pretendem se mudar de lugar, está muito favorável. E a espiritualidade fala, vai, vai. Vocês não irão se arrepender. Olha aqui no fundo do deck. 6 de pau, gente. Conquistas, celebração. Às vezes a gente não se pergunta o porquê de certas situações, o porquê de passar por certos momentos assim, né? Por certos ciclos que deixa a gente muito confusos, que fazem com que parece que a gente se perdeu da gente. Mas mal sabe nós que a espiritualidade sempre nos guia, sempre está do nosso lado, nos protegendo, porque nós temos o livre-arbítrio para a gente decidir, né, para onde a gente se direciona, o que a gente vai fazer, e nem sempre a gente acerta. E na maioria das vezes, gente, eu confesso que pode ser que a gente erre, né? E tudo bem. Vocês se libertam dessa ilusão, porque isso aqui está só na mente de vocês. O mental de vocês, a nossa mente, eu sempre costumo dizer, a nossa mente mente. Porque só o que é real é aquilo que a gente se projeta, que a gente quer que seja real. Não podemos nos alimentar de algo que está nos sabotando, de algo que nos é implantado. Entendeu?
Às vezes a gente não entende por que certas coisas acabam, se encerram, por que tanto sofrer por aquilo que acabou e que nem era tão bom, mas é porque a gente está naquela zona de costume, não é nem de conforto, é de costume, que a gente acha que aquilo é tudo pra gente. Mas quando a gente se vê de mãos atadas, como se estivéssemos adormecidos ali, com o coração partido, a gente não tem uma outra opção a não ser se levantar e se reerguer. E se libertar. Tá vendo ela aqui, ó, com os braços abertos? Porque é isso que eu vejo aqui de vocês. Quando vocês saem dessa situação, quando vocês encerram esse ciclo, para muitos aqui já foi encerrado e vocês estão nesse momento aqui ainda de desintoxicação, a gente tira um peso das nossas costas que nem a gente mesmo sabia. E é aí onde a gente começa a voltar, a nossa mente começa a ter clareza, a gente começa a ter um discernimento, uma leveza e começamos a atrair aquilo que nos interessa. Quem realmente somos. Porque a gente atrai não o que a gente quer, mas quem a gente é. Vocês estão entendendo? Então eu estou vendo aqui muita libertação. Há uma libertação em vocês. Há uma conquista também. O 8 de Pentáculos, ele me remete a isso. Porque vocês tiveram foco. Vocês focaram aqui em sair dessa situação. E vocês conseguem. Vocês se libertam. E é aí onde a brincadeira acontece. E é aí onde o movimento realmente acontece. Olha o cavaleiro. Cavaleiro de Paus e embaixo é o carro, gente. Essas duas cartas são um movimento muito rápido. Ou seja, uma transformação muito rápida na sua vida. Mas não é por privilégio, não é por sorte. É por mérito. Porque vocês se libertaram, vocês se permitiram. E é aí onde chega a vitória. Vocês entram em destaque na vida de vocês. E conquistam muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Olha esse baú de ouro aqui, tá vendo? E ela saltando de alegria, de felicidade, comemorando. E é até um salto de liberdade que eu vejo aqui nessa carta. É como se essa carta estivesse mostrando o futuro de vocês, mostrando assim, caraca, por eu ter me libertado, olha o tanto que eu conquistei, olha o que eu consegui aqui. Que lindo, gente. Muito lindo isso. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal, falta pouquinho pra gente bater 1000 inscritos. Conto com a ajuda de vocês, tá certo? Eu vou finalizar aqui com mensagem do povo cigano. Vou ver se elas caem assim, mas eu acho que não caem. Não, caiu. Receba com prazer e alegria tudo que de novo a vida lhe der. Permita-se sonhar com um futuro de felicidade e corra atrás desse sonho. Só você pode concretizá-lo. Permita que seu coração, suas atitudes se abram para a sua criança interior. Solte-se. Que lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. E ressoa muito com a leitura. Muito. Tá certo, meus amores? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima leitura.